chegando, cheguei! Oi, meu povo, tudo bem? Como que vocês estão? Gente, olha, o vídeo hoje é mais que especial, sabe por quê? A gente vai comentar sobre as alegorias mais icônicas que passaram, tanto aqui no AMB em São Paulo, quanto lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Tivemos alegorias que foram marcantes, alegorias em que marcaram o mundo do carnaval, desse carnaval aqui de 2025. Então a gente vai comentar sobre as mais icônicas, as que mais foram comentadas, as que mais chamaram a atenção. Olha, você vem junto comigo nesse vídeo. Gente, primeira alegoria, uma das alegorias que foi muito comentada foi essa alegoria aqui, lá do Mocidade Independente de Padre Miguel, né? Sem contar que Mocidade Independente de Padre Miguel trouxe um tema, um enredo falando sobre futuro, né? Tanto que ganhou até o estandarte de melhor comissão de frente do carnaval, com aquela comissão de frente que tinha um robô maravilhoso. A escola veio nessa plástica toda futurística, né? Utilizou muito prata, né? Esse prata meio metal, assim, que deu... Gente, isso chamou a atenção tanto, você não tem noção. O tanto que isso chamou a atenção. Esse letreiro escrito Mocidade tava impecável. Pra mim, sem sombra de dúvidas, foi um carro que foi muito chamativo. Utilizou muito LED, né, gente? Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Antigamente, eu me lembro quando eu era pequeno... Apesar que eu sou novo, né, gente? Só tenho 18 anos. Mas eu me lembro quando eu era pequeno, as escolas não utilizavam tanto LED. Hoje em dia, o LED está sendo uma coisa muito utilizada nas alegorias, tanto em roupa também, né? Mas em alegoria está sendo muito utilizado. Se você prestar atenção, você vai ver muita coisa com LED hoje em dia, tá bom? Então esse carro, ele tinha uma plástica toda futurística, ele tinha bastante LED. Esse letreiro escrito Mocidade era algo super chamativo. Quando ele entrou na avenida, a iluminação do carro, gente, também... O carro era prata e a iluminação era verde, nas cores do Mocidade, né? Que Mocidade de Padre Miguel é verde, verde e branco. Então esse verde, quando ele se chocava com prata, ele dava uma sensação tão futurística, parecia uma nave. Sério, juro pra vocês, parecia literalmente uma nave. E isso chamou super atenção, então... Agora a gente tem que trazer essa alegoria, porque essa alegoria foi super comentada pela galera lá da Estação Primeira de Mangueira. É uma alegoria que é babadeiríssima e não poderia ficar de fora, né? Olha essa alegoria aqui da Mangueira, gente. Essa alegoria aqui da Mangueira, pra mim, eu acho que é uma das alegorias mais bonitas em que a Mangueira trouxe, né, literalmente. Estação Primeira de Mangueira, que veio com um enredo falando a flor da terra no rio da negritude, entre as dores e as paixões, tá bom? Pra mim, eu acho essa alegoria incrivelmente, desculpa a palavra, mas é maravilhosa, é muito fantástica, gente. É linda demais, linda, linda. Essa alegoria já mostrava o orgulho de ser cria, o orgulho de ser do Morro da Mangueira, o orgulho de ser mangueira, né? Então a gente vê um menino, né, com um punho cerrado e uma coroa de rei, né, nas cores da Estação Primeira de Mangueira. A gente tem ao redor da alegoria diversas ilustrações do morro, da miscigenação que acontece no Rio de Janeiro e acontece no nosso Brasil. A miscigenação, a mistura dos povos, a mistura de etnias, né? Tudo isso envolvido nessa alegoria. Foi uma alegoria em que chamou muita atenção lá da Sapucaí, aqui do Carnaval de São Paulo e de todo o Carnaval. Muita gente ficou comentando, falou, nossa, essa alegoria está maravilhosa. E realmente está maravilhosa, a iluminação dela deu tudo, né? Uma iluminação, uma alegoria em que trazia, vamos dizer assim, o check-up do enredo todo, né? E assim, essa escola veio com o enredo falando sobre Logoendé. Um orixá em que, assim, eu vou ser muito sério com vocês, eu nunca tinha visto uma escola de samba falando de Logoendé. Sério, primeira vez que eu tô vendo, tá bom? Não pesquisei ainda se já teve. Mas se teve, depois eu vou dar uma pesquisada também. Mas Unidos da Tijuca surpreendeu muito, muito no seu Abre Alas. Olha esse Abre Alas aqui, tá bom? Gente, olha esse Abre Alas da Unidos da Tijuca. Esse Abre Alas aqui, ele via representando o jogo de búzios, por isso que a gente vê na frente do Abre Alas esse jogo de búzios, tá bom? Essa escultura que a gente vê uma escultura de Oxum grávida, tá bom? Isso é babadeiríssimo. E atrás desse Abre Alas, uma das fotos mais famosas, né? A gente vê aquela foto de Oxóssi com a flecha apontando para a escola, né? Porque aqui o Abre Alas já vem representando o surgimento de Logoendé, né? Logoendé que é filho de Oxóssi e Oxum, né? Dessa paixão de Oxóssi, né? Então o Abre Alas veio trazendo isso. O Abre Alas veio muito rico. A Unidos da Tijuca foi uma escola que veio falando sobre o Logoendé e veio com alegorias que, sério, gente, a escola veio super colorida. E as baianas?
Não, a ala das baianas tava babadeiríssima, gente, babadeiríssima. Confesso pra vocês que eu fiquei entre esse carro e o outro carro, porque tem um outro carro onde tem o Logoendé, Oxóssi, Oxum e todos os animais de Logoendé, a floresta, o mundo de Logoendé, que é babadeiríssimo também. Mas eu gostei desse abre-alas, eu achei muito legal. Esse jogo de búzios, os búzios vinham girando, né, ao decorrer do desfile e davam uma evolução do caramba. O Oxóssi que vinha atrás do carro, ele vinha com a flecha indo pra um lado e indo pro outro e piscando, os olhos dele mexia, a cabeça dele mexia, então era algo surreal de lindo. Então foi uma alegoria que chamou super atenção e foi babado. Dizer uma alegoria aqui, gente, ó, do Carnaval de São Paulo. Uma alegoria que, olha, ela é o abre-alas, o Império de Casa Verde, né, gente? Olha esse abre-alas aqui. Quando a gente vê esse abre-alas aqui do Império de Casa Verde, pra mim, eu acho que é marcante, né? Porque o Império de Casa Verde é uma escola que sempre ficou marcante, em que todo mundo sempre espera como que o tigre vai vir, né, gente? Porque os tigres grandes do Império, né? Todo mundo sempre fica assim, né? Chocado com os tigres do Império. E esse abre-alas, esse daqui é o abre-alas, tá bom? Gente, eu vi uns que eu peguei abre-alas, outros não, então deu uma variada assim nas escolas, assim. Esse abre-alas aqui do Império, eu acho que foi um dos maiores abre-alas que o Império já entrou na avenida. Era um abre-alas em que ocupava quase 25 grades. Ele era literalmente enorme. Ele vinha trazendo, né, o mundo encantado do tigre. O tigre vinha te apresentando para o mundo encantado. O Império que também veio com um enredo bem marcante, né, um enredo de muita reflexão. Se o que a gente vê nos contos de fadas realmente é verdadeiro na vida real, né? Então o Império veio fazendo esse questionamento de: será que uma princesa precisa de um príncipe para ser feliz? Então o Império trouxe: será que eu preciso ser magra para ser uma princesa? O Império, ele começou a trazer esses questionamentos, né? O enredo se baseava muito nisso. E aqui o abre-alas já vinha marcando o mundo das ilusões, em que os contos de fada te faz, te leva, só que na maioria das vezes não é uma realidade, né, gente? Então, mas eu gostei muito desse abre-alas, o tigre trazendo, os dois tigres trazendo essa carruagem, as coroas, o unicórnio, a gente vê o Aladim e a Jasmine lá em cima, tinha Cinderelas na lateral dele, ele vinha uma coisa super imperial, uma coisa bem império, né, meu amor? A alegoria que chamou muita atenção do carnaval desse ano foi o abre-alas lá da Dragões da Real, né, gente? Dragões da Real que vinha com enredo: a vida é um sonho pintado em aquarela, trouxe um abre-alas de respeito. Olha esse abre-alas aqui. Esse abre-alas aqui da Dragões da Real, que tinha 3 cisnes na frente do abre-alas. Vinha o letreiro escrito Dragões e era o Castelo Encantado, né? Dragões da Real que veio representando ali, fazendo uma releitura da música Aquarela do Toquinho. Uma folha qualquer, um desenho no sol amarelo. Então veio trazendo ali. Aqui vinha representando o Castelo Encantado. A gente vê um unicórnio, a gente vê uma bailarina. Essa alegoria de perto, gente, vocês não têm noção do tanto luxo. Gente, o luxo que era essa alegoria aqui, gente, separava. Ela era enorme, enorme, literalmente enorme. Tudo se mexia, tinha um brilho, uma luz que tava surreal. Aonde ela passava, todo mundo filmava. E quando chegou ali de frente à arquibancada da Monumental, eles soltaram bexigas. Gente, foi surreal. Foi um carnaval mágico pra Dragões. Foi literalmente mágico. Sobre ela, né? Essa escola de samba daqui de São Paulo que veio falando sobre Yansan, o Iá. Olha, Yansan e os 9 Oruns, né? Os 9 reinos de Yansan. Vamos trazer esse daqui? Pra mim, o Barroca da Zona Sul literalmente zerou tudo quando a gente vê esse abre-alas aqui na concentração, né? Esse abre-alas, quando ele tava na concentração, ele já tava bonito. Quando ele entrou na avenida, ele ficou impecável, tá? Aqui de fundo a gente já vê uma estátua de Yansan de Oiá, né? Só que a gente vê, gente, essa cabeça desse búfalo, porque a Iabá Yansan tem um determinado momento em que ela se transforma em búfalo, né? Pra se defender e pra ir pra guerrear, né? Porque Yansan com seus ventos, menina, é do babado. É do babado, Yansan, menina. E, gente, esse búfalo levantava e tinha a cabeça de... e tinha o formato do rosto de Oiá por baixo. Pra mim, eu acho que isso foi a coisa, tipo, que marcou muito, muito. Porque tudo que eu já vi no carnaval sobre Yansan, a gente sempre vê ou a Yansan assim mesmo, da estátua que tá atrás aqui, ou o búfalo. Só que, mano, literalmente o búfalo, ele levantava a cabeça e a gente viu o rosto de Oiá por baixo dele. Como se fosse a transformação dela num búfalo. Eu amei demais. Foi uma alegoria linda, linda, linda mesmo. Esses raios na lateral da alegoria, que davam uma sensação como se estivesse trovejando, né? Trovejando a alegoria inteira.
Veio num vermelho forte, vivo, a escola inteira cantando, que tava... Gente, tava incrível, realmente incrível. A alegoria que, assim, gente, é da Sociedade Rosas de Ouro, atual campeã, mas assim, não é porque é campeã, né? Mas, olha, esse abre-alas do Cassino da Brasilândia tava incrível. Esse abre-alas aqui da Sociedade Rosas de Ouro vinha representando o Cassino da Brasilândia, né? O Cassino da Brasilândia veio trazendo muita luxúria, muito brilho. Eu gosto porque o carnavalesco Fábio, ele trouxe essa estética de cassinos antigos, né? Do povo antigo que ia nos cassinos jogar. Eu gostei muito disso, achei bem criativo. Rosas de Ouro que vinha com enredo também falando sobre a influência dos jogos online, jogos de tabuleiro na vida das pessoas e como isso refletia muito, né? Então eles falavam muito sobre assim, hoje você ganhar, mas hoje você pode ganhar, só que amanhã você pode perder. E então, quando vê se abre alas, o Cassino da Brasilândia, todo mundo ficou assim, ó. Chocado, chocado, chocado. Eu também me choquei muito, ficou um luxo esse abre-alas. O Cassino da Brasilândia, todo rosa e dourado, nas cores rosa e dourado. Isso deu, gente, chamou tanta atenção. Você não tem noção quanto tanto que isso daqui chamou atenção aqui. Falar dela, né? O abre-alas, a Mocidade Alegre, que olha, que abre-alas foi esse, Mocidade Alegre? Caio, você entregou, Solange, toda a diretoria, vocês literalmente, a galera aí do Barracão do Mocidade, de alegoria. Gente, que abre-alas. Olha esse abre-alas aqui. Eu acho que, pra mim, é um dos abre-alas mais detalhado, que tem muito detalhe, rico em detalhes, que uma cidade já trouxe pra mim. Porque, gente, literalmente, você vê esse carro de perto, tinha tanto detalhe, tanta pedraria, tanta coisa que você olhava e você falava, gente, olha isso, literalmente isso. E Mocidade Alegre trouxe esse carro muito iluminado, magnífico. Uma coisa que eu gostei é que o Caio, ele não botou o letreiro na frente, ele botou o letreiro na lateral, né? Porque, literalmente mesmo, gente, a frente do carro passa rápido, né? O letreiro é obrigatório em todas as escolas ter, né? Sim, é obrigatório, tá? Então ele colocou ali na lateral, para as escolas, pra galera que vem na lateral ver o letreiro ali escrito Mocidade Alegre girando. Isso eu achei super criativo, super legal. É uma alegoria que é, gente, fodástica, magnífica, magnífica. Mocidade Alegre que veio falando sobre patuá e os diversos tipos de patuá, sobre fé, né? Quando uma cidade vem falando sobre fé, menina, a gente sabe que é babado, é do forte. Vai ser agora uma alegoria em que, assim, quando o Milton Cunha e a galera lá da Globo do Rio apresentou essa alegoria do Acadêmico de Salgueiro pro carnaval, né, conhecer, todo mundo ficou assim. É as águas de Oxalá. Olha essa alegoria aqui. Essa alegoria aqui do Acadêmico de Salgueiro foi uma alegoria em que literalmente viralizou no carnaval. Todo mundo ficou chocado com essa alegoria aqui. Essa alegoria representava a feitura dos filhos de santo de Oxalá, as águas de Oxalá, se banhar nas águas, né, de Oxalá. Então tava muito bonito. Eu amo essas esculturas de Iaô, né, com a cabeça raspada. Todos como se estivessem banhando. Gente, essa escultura estava magnífica. Essa alegoria estava magnífica. Vinha num prata e num branco super chamativo com esses LEDs. Gente, olha, tava literalmente incrível essa alegoria. Acho que todo mundo ficou esperando o desfile do Salgueiro para ver essa alegoria aqui passar, porque, olha, ela tava... Agora, vocês acharam que não ia ter alegoria do Acadêmicos da Grande Rio, gente? Como assim? Vem esse abre-alas aqui. Esse abre-alas aqui que também tá viralizando muito no TikTok, que a galera do TikTok tá chocada, que Acadêmicos da Grande Rio, o povo lá da Grande Rio, trouxe balões, assim, enormes no carro. Gente, esse carro, ele vinha ali representando muito, né, as águas, né. Grande Rio que vem com um enredo muito rico, muito colorido, né, gente. Nossa, eu me encantei nesse de vocês. Eu achei incrível demais, tava fantástico. Essa alegoria aqui tava belíssima demais, veio nesse LED aqui, né, super chamativo, luxuoso, daquele jeito que a gente gosta. Esses balões representando essas águas vivas, gente, tava surreal, surreal de lindo, 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 lindo. Mano, o carro passava, a galera olhava assim, impactada, assim, ó, tipo... Meu Deus. A penúltima, ainda vai ter mais uma agora, mas a penúltima alegoria aqui, que foi muito comentada também nesse carnaval, foi o abre-alas da Unidos de Vila Isabel, né, gente? O abre-alas representando o trem fantasma. Gente, olha isso daqui, que magnífico demais, tá bom? Esse trem aqui, olha, literalmente chamou muita atenção. Quando a Unidos de Vila Isabel publicou o spoiler desse carro aqui, o carnaval todo parou pra ver, né?
porque todo mundo parou pra ver, gente. Esse carro tava magnífico demais. Eu amo essa caveira. Eu amo porque ele tem esse branco e esses LEDs super chamativo. O carro todinho é branco, só que os LEDs são em azul, pra dar esse reflexo, esse impacto ali. O impacto tanto impacta o jurado quanto todo mundo. Tanto que Vila Isabel tirou 40 em alegoria, né? Era uma alegoria que tava muito incrível. Uma identidade de Paulo Barros, né? Colocar o carro, fazer o carro ter volume, fazer o carro ficar vivo, né? Então é um carro que realmente assusta. A última alegoria tinha que ser dessa escola, né? A atual campeã no carnaval do Rio de Janeiro é Beija-Flor de Nilópolis. A gente vê muito uma coisa aqui na Beija-Flor, porque a Beija-Flor ela trouxe carros incríveis, maravilhosos. Mas teve um carro que, olha, ele me ganhou. Que foi esse carro aqui. Olha esse carro aqui, que magnífico. O carro que tinha a estátua, a escultura de Laíla, o grande homenageado, segurando suas guias. Magnífico demais. Tanto que no time das campeãs, eles fizeram uma faixa enorme de campeã e colocou assim, cruzado ele. Pra mim, esse carro foi o carro mais impactante da Beija-Flor. Sem contar que o Abre Alas também foi impactante, né? Que vinha Xangô, né? O fogo de Xangô. Mas esse carro aqui, pra mim, eu acho que foi o carro que todo mundo olhou, todo mundo parou e falou: meu Deus, é Beija-Flor, literalmente mesmo, tá? Ele era um carro que ele fechava o desfile da Beija-Flor. Então, tipo assim, ele literalmente fez todo mundo olhar e falar assim: ó, meu Deus, é a Beija-Flor que está arrasando e entregando tudo. E aí vai me contar qual dessas alegorias que eu trouxe pra vocês, porque eu trouxe pra vocês as mais comentadas, tanto Rio quanto São Paulo. Qual dessas alegorias você achou mais icônica, tá bom? E já vou dando spoiler que vai ficar aí por um tempo, que eu vou soltar pra vocês como que é uma planta de um carro alegórico. Eu vou explicar pra vocês como que é uma planta de carro alegórico, como que um carro alegórico pode ser feito, é montado. Vou liberar pra vocês esse vídeo, que eu vou montar um vídeo explicando tudinho. Mas é que isso foi só realmente mesmo pra trazer os que mais impactaram nesse carnaval de 2025, né? Porque esse carnaval que teve foi alegoria impactante, né, gente? Não, o conjunto de alegoria da Beija-Flor tava linda. Grande Rio nem se fala, gente. E Vila Isabel, que veio com aquele conjunto magnífico, aquele carro da bruxa.